Olá, muito bom dia! Meu nome é Alexiane Antonello Ascoli, eu sou advogada imobiliarista. Eu presto assessoria para corretores de imóveis em todo o país e também trabalho com regularização de imóveis, que é o tema da nossa live hoje. Sejam todos muito bem-vindos, bom dia! Estou aqui tomando um chazinho, esperando vocês para começar a nossa live, a virada de chave, que é para virar uma chave na cabeça de vocês também e para também facilitar o fechamento de negócios imobiliários com segurança jurídica. Sejam bom dia para todos nós. Bom dia, Alan, bom dia pessoal que está chegando aqui agora, Calixto, Júlia. Hoje a gente vai falar então de um tema que é a regularização de imóveis e como o corretor de imóveis pode atuar fazendo a regularização também. Então, a gente vai falar de uso capião, de adjudicação compulsória, de inventário e também um pouquinho de averbação de construção, que são alguns tipos de regularização que você pode trabalhar. Então, vamos dar início, vamos começar falando então a respeito da uso capião. Bom dia, Valtinho! Muito cuidado para comprar imóvel que está em inventário. Eu vou falar um pouquinho disso, de como é que funciona. Bom dia, Valdir. Bom dia, Matheus. Bom dia, Cássio. Bom dia, Thiago. Bom dia para quem está chegando na live agora. Esse é o Virada de Chave e a gente vai falar de regularização de imóveis e como que o corretor ele pode atuar com a regularização. Então, sejam muito bem-vindos. Alexa, pare. Vamos parar a música por aqui para a gente começar a falar, então, a respeito de uso capião primeiro. Tem muita gente que se engana a respeito da uso capião pensando que serve só para imóveis que foram invadidos. E isso não é verdade. A uso capião é um instrumento de regularização da propriedade, até mesmo quando a pessoa tem um contrato de compra e venda, por exemplo, mas que ela não conseguiu fazer a escritura e passar o imóvel para o nome dela. A gente sabe que para registrar um imóvel, primeiro tem que ter o título, e esse título é a escritura pública. Então, essa escritura pública é levada para registro no registro de imóveis e aí sim é transferida à propriedade. Se isso não ocorreu, existem formas de regularização. E aí a gente passa, então, pelo uso capião, por adjudicação compulsória e até mesmo pelo inventário. Então, o que é a uso capião? A uso capião ela é um modo, então, originário de aquisição da propriedade, onde a pessoa geralmente tem os requisitos ali, que ela tem aquele imóvel com posse mansa, com posse pacífica, que ninguém contesta a posse dela naquele imóvel, e ela demonstra a vontade de ser dona dele, ela cuida daquele imóvel, ela paga a conta de luz, paga a conta de água, paga o IPTU. Se a pessoa tem um contrato de locação, serve para fazer uso capião? Não, porque nesse caso a pessoa sabe que aquele imóvel pertence a uma outra pessoa, que ela tem obrigação de devolver ele. Então, quem tem contrato de locação, por exemplo, não pode usucapiar o imóvel que ela locou. Da mesma forma, contrato de comodato, contrato de empréstimo, ou até mesmo se a pessoa é caseiro de um determinado imóvel, ela também não pode usucapiar, porque ela sabia da responsabilidade de devolver aquele imóvel. Então, existem algumas espécies de uso capião e eu vou falar das principais para que você, corretor de imóveis, se você se depare com alguma dessas situações, que você saiba então como proceder. Será que dá para trabalhar a venda desse imóvel? Então, é isso que a gente vai ver hoje aqui. Então, a uso capião, ela serve para regularizar imóveis também. Não fique viciado naquela ideia de que o uso capião é só para invasão. Não, o uso capião, como eu te falei, serve para fazer essa regularização se existe ali um negócio ou até mesmo se nem existe, como é o caso da uso capião extraordinária, que não exige nenhum tipo de título, nenhum contrato, nada. Aí sim pode ter ocorrido a invasão do imóvel, mas se o proprietário registral não deu atenção para aquele imóvel, deixou ele lá nas mãos, então, da pessoa que invadiu ele, vai começar a contar o tempo de posse, certo? Então, na uso capião extraordinária, nós temos um prazo aqui de 15 anos de posse, que pode ser reduzido para 10 ali se a pessoa fez daquele imóvel a sua moradia, a sua residência, tira lá os proveitos, por exemplo, ela fez uma plantação no imóvel, então ela sobrevive daquilo. Então, 15 anos é o prazo de uma uso capião extraordinária. Não precisa ter nenhum tipo de título nesse caso e nem precisa boa fé daquele que
se apossou desse imóvel. Essa é a usucapião extraordinária, que é uma das modalidades aí mais conhecidas. E a pessoa, então, tem que ter a posse mansa e pacífica, tem que ser vontade de ser dona e não é necessário que ela tenha justo título ou boa-fé. Então, o que é importante a gente pensar aqui? Quando o proprietário ele tem ciência de que alguém está possuindo o imóvel dele, ele vai deixando, ele não contesta, ele não toma nenhuma providência, se ele não se opõe àquele fato, vai ser difícil depois ele conseguir reverter essa situação. Então, é muito importante dele se utilizar de meios válidos, que ele deu ciência, que ele pediu aquele imóvel, como uma ação de reintegração de posse, por exemplo. E também pode-se fazer uso aí de uma notificação extrajudicial, desde que tenha a devida ciência de que a outra pessoa recebeu, então, essa notificação. Então, se o proprietário sabe que existem pessoas que estão utilizando o seu imóvel, que estão possuindo o seu imóvel, ele tem que se opor para que cesse a contagem do tempo e não ocorra o prazo de usucapião, certo, pessoal? A usucapião, ela pode ser inclusive reconhecida em área inferior ao módulo fixado em lei municipal. Então, se houver um pedido de usucapião de um imóvel no município, porque a gente sabe que os municípios têm um plano diretor, onde está determinada qual que é a metragem mínima que um módulo deve ter, então isso pode ser derrubado na usucapião extraordinária, se ela preencher os demais requisitos. Então, não pode ser impedido que se dê o direito de propriedade em razão da área do módulo ser a inferior àquela que está estabelecida pelo município. Bom dia para quem está chegando agora. Nós estamos falando aqui de umas principais formas de regularizar imóveis e como o corretor de imóveis pode participar disso e também aumentar a sua renda trabalhando na regularização de imóveis. No meu caso, eu estou comprando um imóvel que está em inventário e registrado no nome do proprietário anterior. Além disso, no registro só consta o terreno e não o prédio. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco a respeito do inventário, certo? Vamos falar como é que você faz negócio com o imóvel de inventário, porque não é raro que você se depare ali com herdeiros querendo vender o imóvel sem fazer o processo. E aí, dá para vender ou não dá? A gente vai falar disso aqui na sequência, tá? Então, essa decisão de que pode ser usucapido uma área menor do que o módulo urbano fixado em lei municipal decorre de uma decisão do STJ que está lá no tema 985, que foi aí que é do ano de 2021. Então, é possível fazer usucapião dessa área. Outra espécie de usucapião que também é muito conhecida é a da usucapião ordinária, que ela exige também a posse mansa e pacífica no tempo, uma posse que não é contestada, pelo tempo de 10 ou 5 anos. Então, diz o Código Civil lá que também se adquire a propriedade aquele que contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por 10 anos. Então, aqui nesse caso, nessa espécie de usucapião, se exige um justo título, como uma promessa de compra e venda, uma opção de venda, uma procuração, tudo pode servir como justo título nesse caso, e o prazo dessa usucapião aqui será então de 10 anos, com posse mansa e pacífica, e lembrando que a pessoa tem que emitir aquela vontade de ser dono, as pessoas o reconhecem como dono daquele imóvel. Então essa é a usucapião ordinária com um prazo de 10 anos. O pessoal tá usando furadeira aqui na sala do lado, espero que vocês não estejam ouvindo, que não estejam interrompendo aí. Usucapião especial urbana. A usucapião especial urbana serve para imóveis de até 250 metros quadrados. Mesma coisa, posse mansa e pacífica, e o prazo da usucapião especial urbana é de só 5 anos. Desde que não tenha, é claro, nenhum tipo de oposição. E o imóvel, nesse caso, ele deve ser utilizado para a moradia para cumprir, assim, a sua função social. E a pessoa, aqui nessa espécie de usucapião, ela não pode ser proprietária de outro bem imóvel, rural ou urbano. Então, nós temos usucapião aqui, urbana, de imóveis de até 250 metros quadrados, em que o prazo é de 5 anos. Inclusive, é possível até mesmo fazer usucapião de apartamentos nesse caso. 5 anos é o prazo. E aqui também não está dizendo que precisa o justo título. Da mesma forma que nós temos a
usucapião especial urbana, nós temos também a especial rural. E nesse caso, o imóvel ele tem que ter até 50 hectares. Posse mansa e pacífica, o prazo também é de 5 anos na usucapião especial rural. Vontade de dono tem que ser especial aqui, porque tem que ter tornado, então, aquela propriedade produtiva, nela ter estabelecido a moradia, além de não ser proprietário de qualquer outro imóvel urbano ou rural. Então, temos o usucapião especial urbana, especial rural, prazo 5 anos, urbana, imóveis até 250 metros quadrados, na rural de até 50 hectares. E nesse tipo aqui não pode ser dono de outro imóvel, diferente das outras espécies. Na usucapião extraordinária ou na ordinária, a pessoa pode sim ter outros imóveis e mesmo assim ela pode fazer usucapião, certo? Que é um meio de regularizar a propriedade. Eu falei lá desde o começo, não se aplica o usucapião só para quem invadiu um imóvel. É um meio que se a pessoa tem um título, um contrato, uma promessa de compra e venda, ela consegue fazer a regularização porque ela não conseguiu fazer a escritura e o registro. Certo, pessoal? Nesse tipo aqui de usucapião especial rural e urbana, não é possível somar a posse. Por exemplo, a pessoa tem lá o imóvel que ela tá na posse há mais de 5 anos, ela quer vender, vamos dizer assim, vamos colocar uns 3 anos, e ela quer vender essa posse dela para uma outra pessoa. Então, quem é corretor de imóveis que tá aí, será que o comprador poderia somar o tempo de posse para fazer usucapião depois? Na especial urbana e na especial rural não é possível fazer a soma da posse. Lá na ordinária e na extraordinária, sim. O sujeito lá pode vender, tá faltando um tempo ali, por exemplo, lá na de 15 anos. Se o sujeito está no imóvel há 14 anos, ele quer vender os direitos dele, a pessoa que adquirir pode ficar ali mais um ano, vai contar e vai somar a posse, ela vai poder fazer a regularização no nome dela. Na especial urbana e na especial rural, não é possível, então, fazer essa soma da posse. Então, não vai poder negociar esse imóvel dessa forma. O sujeito não vai poder chegar para você, corretor de imóveis, dizendo que é possuidor daquela área. Ah, já faz 4 anos, vou vender aqui e vai somar. Essa venda não vai dar certo, porque esse imóvel continuará sendo irregular. Então, especial urbana e especial rural não pode ter outros imóveis no nome e também não pode fazer a soma da posse. Então essas são as espécies de usucapião que são as mais comuns que a gente vê aí no dia a dia. A extraordinária, ordinária e as especiais urbanas e rurais. Como que pode ser feito o processo de usucapião? Bom dia, Carlos. Obrigada. Como que pode ser feito hoje o usucapião? Você pode fazer de forma extrajudicial, diretamente no cartório de registro de imóveis, ou você pode fazer de forma judicial ainda. Então, no extrajudicial, é preciso fazer uma ata notarial, um tabelionato de notas para instruir esse pedido. É preciso também... Tem um provimento do Conselho Nacional de Justiça, é o provimento número 65, que trata de todos os requisitos que você precisa ter para fazer usucapião extrajudicial, direto no registro de imóveis. Em regra, você vai ter que apresentar planta e memorial descritivo. Então, quando a gente faz parceria para fazer regularização de imóveis, por exemplo, o advogado ele precisa estar presente no procedimento de usucapião, seja no extra ou seja no judicial. Então, como é que a gente trabalha junto com os corretores de imóveis? A gente monta praticamente uma equipe, onde o corretor ele ajuda com a parte documental, a reunir os documentos, e a gente encontra um engenheiro que vai trabalhar junto com a gente para fazer essa planta, para fazer esse memorial, e aí junta toda essa documentação. Pedimos a ata notarial no cartório de notas, o tabelião providencia a ata, e aí depois a gente dá a entrada lá no registro de imóveis com toda a documentação. Então é possível fazer a usucapião diretamente ali no registro de imóveis, desde que não haja nenhum tipo de contestação, que não haja interesse de menor, por exemplo. Quando você vai investir para fazer usucapião extrajudicial, ó, batendo o sino do colégio aqui, é importante que você tenha em mente isso, que não pode ser contestada, porque se tiver algum problema, aí é melhor que você faça, então, de forma judicial, porque tudo tem custas, a ata notarial tem custas, para você fazer o pedido no registro de imóveis também. Então, é reunir toda a documentação e levar para o registro de imóveis.
No processo de uso capião, seja judicial ou extrajudicial, a União, o Estado e o município, eles vão ser intimados também para dizer se não existe nenhum problema. A União para dizer se aquele imóvel eventualmente não é público. Então, essas partes serão intimadas para participar tanto aqui do procedimento extrajudicial quanto do extrajudicial. Então, o procedimento de uso capião pode ser feito diretamente no cartório de registro de imóveis, a requerimento do interessado representado por advogado. Então, só haverá o registro de uso capião no extrajudicial se não houver disputa, se não tiver nenhum problema aí com o proprietário registral. Imóveis que foram comprados ou herdados, mas que não foram registrados no nome do adquirente e foram vendidos com contrato de gaveta também podem ser objetos de uso capião. E também no caso do comprador de um lote em um loteamento irregular. São hipóteses que também cabe uso capião, diferente de quem pensa que só cabe no caso de invasão. Então são hipóteses que a gente pode trabalhar uso capião. Então lá no registro de imóveis vai precisar de ata notarial, que vai ter que ser feita por um tabelião de notas, planta e memorial descritivo assinado aí por um profissional da área, que pode ser um arquiteto ou um engenheiro. As certidões negativas judiciais. O que é isso? O que tem que juntar lá? É preciso tirar todas as certidões cíveis para provar que a pessoa que está pedindo a uso capião não tem nenhum processo contra o proprietário ou quem é de direito daquele imóvel, porque senão o uso capião também não vai passar. Então precisa fazer essa apresentação das certidões judiciais. Apresentar também se tiver um justo título, que eu falei para vocês que pode ser uma promessa de compra e venda. A importância da promessa de compra e venda que o corretor de imóveis faz. Uma opção de venda, uma procuração ou qualquer outro tipo de documento, então, que demonstre a origem daquela posse, a continuidade. Então, se a pessoa tem lá os comprovantes de conta de luz, de conta de água, de quanto tempo que ela está naquele imóvel, correspondências. Então, se você tem um imóvel de posse, é muito importante que você guarde todos esses documentos. Também você pode pegar um extrato junto, aqui a gente tem a Celesc, que é a Central de Energia Elétrica, ou onde tem lá a Casan, que é a empresa de água, né? Então, pegar esses relatórios, esses extratos que tem lá desde a data inicial é muito importante para fazer prova da posse, bem como de todas as correspondências, então, que a pessoa tenha recebido no imóvel. Uma última uso capião que eu fiz, que é em Criciúma, eu cheguei na casa de uma senhora e ela tinha guardado, gente, uma sacola enorme. Ela guardava todos os comprovantes de luz, de água, todas as correspondências que ela recebia. Então, isso tudo é muito importante para fazer a prova da posse, certo? E no judicial, como é que a gente faz? No judicial não é necessária a ata notarial, mas geralmente o juiz pede para a gente instruir a petição inicial com fotos do imóvel e das suas divisórias, com declarações reconhecidas firmas de pessoas que conhecem então quem está pedindo ao uso capião e dizem então que conhecem a pessoa, que ela mora naquele imóvel, que trata ele como dono, que sabe que nunca foi contestada aquela posse. Então são alguns documentos que a gente utiliza para anexar na uso capião judicial, além, é claro, também de todos esses comprovantes de residência que a gente junta para fazer a prova do tempo que a pessoa está naquele imóvel. Então, uso capião a gente pode fazer de forma judicial, a gente pode fazer de forma extrajudicial. Em alguns casos, o provimento 65 do CNJ, quando a gente fala de uso capião extrajudicial, ele dispensa o memorial descritivo e a planta, como é o caso de um imóvel que foi comprado em um loteamento. Então, todos os lotes foram medidos, em tese não vai ter nenhum problema, então não há necessidade de apresentar a planta e o memorial. Algumas situações dispensam, inclusive, até a notificação dos confrontantes. A notificação dos confrontantes ocorre para que eles possam defender o direito deles e alegar se eventualmente não está sendo invadida a área deles. Então, em algumas hipóteses, o provimento dispensa que isso seja feito também. Então, é muito interessante que quem tem esses documentos de posse, ou se você é um corretor de imóveis que esteve em contato com algum tipo de situação assim, a pessoa é possuidora daquele imóvel, tem vários documentos que ela fez um negócio, mas ela não conseguiu registrar, não conseguiu fazer a escritura, reunir essa documentação, levar para um corretor, para um advogado, analisar e ver qual que é o melhor caminho a seguir. E inclusive também quais são as condições da pessoa para ver se vai processar essa uso capião de forma extrajudicial lá no registro de imóveis. Vai ter um prazo mais célere, mas isso também tem um custo maior. Afinal de contas, você vai tratar aí com um tabelionato de notas, que tem um custo para fazer a ata.
Diferente do judiciário, que a gente sabe que existe uma demanda muito alta de processos e que o processo pode se esticar nos anos. Então, não é difícil de você prever quanto tempo dura um processo no judiciário. Já no extrajudicial, se você tem necessidade de agilizar aquele negócio, a gente sabe, eu vou colocar aqui um prazo de 1 ano, você vai conseguir, estou jogando alto assim, você vai conseguir fazer a regularização desse imóvel, então, diretamente no extrajudicial, diretamente no registro de imóveis. Passando, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se tem algumas perguntas, eu vou acessar aqui pelo meu... Podem, se vocês tiverem alguma dúvida a respeito de uso capião, podem lançar aí, eu vou acessar aqui pelo meu notebook, para ver se eu consigo ler as perguntas de vocês a respeito de uso capião. E na sequência, agora a gente vai falar um pouquinho de adjudicação compulsória. Eu sei que é um nome bem estranho, mas que também se aplica para regularização de imóveis. É só um nome que é estranho, porque é simples de entender como é que ela funciona. Eu abri aqui, vai ficar mais fácil de eu visualizar agora as perguntas de vocês, depois eu vou voltar. Vamos falar da adjudicação compulsória, então. Na adjudicação compulsória, o que acontece? Bom dia, Romana, tudo bem? Então, existe a disposição aqui no Código Civil dizendo que mediante promessa de compra e venda, então é o contrato que o corretor de imóveis fez lá quando ele fechou aquele negócio, por exemplo. Mediante promessa de compra e venda. Bom dia, Bruno, como vai? Tudo bem? Que não tenha cláusula de arrependimento, ou seja, que as partes não poderiam se arrepender, que foi celebrado tanto de forma pública ou de forma particular, e o artigo diz que foi registrada no cartório no registro de imóveis, adquire então o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel. E daí o promitente comprador, que é titular desse direito real, ele pode exigir do vendedor ou de terceiros a quem os direitos forem cedidos a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar. E se houver recusa, então pedir ao juiz a adjudicação do imóvel. Então vamos lá, o que é requisito para fazer a adjudicação compulsória? A adjudicação compulsória é diferente de uso capião. Ela é um procedimento mais célere, não participa União, não participa Estado, não participa município. Tem que ter o quê? Aqui não pode ser qualquer justo título. Aqui tem que ser, então, uma promessa de compra e venda que não tenha cláusula de arrependimento. Aí o artigo diz que tem que estar registrado na matrícula. Tem uma súmula do STJ que diz que não, que é a súmula 239. Porque a promessa de compra e venda, ela também pode ser registrada na matrícula. Ela cria um direito real. Vou tomar um chazinho aqui, porque senão não vai. Ela também pode ser registrada na matrícula porque cria um direito real. Mas isso não é requisito para que se faça a adjudicação compulsória. Então, tem a promessa de compra e venda, que não tem cláusula de arrependimento, e existe um comprovante de quitação, ela pode requerer essa ação, nós digamos assim, de adjudicação compulsória. Nós falamos que é uma ação de obrigação, porque na verdade a gente sabe que para transmitir a propriedade precisa fazer a escritura pública e depois precisa fazer o registro. Então, se a pessoa não conseguiu obter a escritura pública por alguma causa, o vendedor do imóvel sumiu, ele não encontra mais, é um contrato de muitos anos, ele pode fazer o procedimento de adjudicação compulsória, que se a pessoa não suprir essa falta da escritura, aí o juiz vai determinar que o imóvel seja registrado, então vai dar uma sentença para que esse imóvel seja registrado no nome dessa pessoa que tem esse contrato de compra e venda. E é aí que entra então o corretor de imóveis. Se ele sabe que a pessoa tem esse título, ele verificou lá, você sabe que não vai precisar passar por um processo de uso capião. A pessoa tem comprovante de quitação aqui, show de bola. Olhou lá, não tem cláusula de arrependimento, vai dar para regularizar com adjudicação compulsória. Num outro caso que eu atendi, a pessoa, ela tinha alguns comprovantes de pagamento. Isso não dá a quitação do negócio. Então não deu para fazer adjudicação compulsória. Aí a gente foi de uso capião, porque não tinha realmente esse termo de quitação. E aí, no ano passado, a Lei 14.382, foi lá na metade do ano, ela autorizou, então, que esse tipo de procedimento seja feito de forma extrajudicial. Também é possível fazer diretamente no cartório, o que acelera muito o procedimento. É claro que existem muitas dúvidas, porque é um procedimento novo ainda.
é possível fazer de forma célere. No judiciário, eu também consegui fazer a adjudicação compulsória no prazo de 4 meses, porque eu entrei em acordo com os advogados, era um caso que a pessoa já tinha falecido, e aí os herdeiros, entrei em contato com os advogados com o advogado dos herdeiros, e eles vieram para um acordo, então concordaram com o pedido de adjudicação, cada parte ali arcou com os honorários dos seus advogados e fechou em 4 meses. Nós tínhamos, então, uma adjudicação compulsória. Ela pode ser tão célere quanto aqui na via extrajudicial. Então, como eu falei, é um procedimento novo que surgiu com a Lei 14.382 lá na metade do ano passado. E aí, nesse procedimento aqui, a princípio, não estava se exigindo ata notarial. E aí veio uma derrubada aqui do veto e se exige ata notarial também para fazer a adjudicação compulsória extrajudicial diretamente no cartório. Então, quem é legitimado para requerer essa adjudicação? Pode ser o promitente comprador, como pode ser o promitente vendedor. Digamos que a pessoa vendeu o imóvel e o comprador não fez a escritura, não fez lá o registro, não deu andamento na transferência do imóvel e o vendedor, por alguma causa, ele não quer ter aquele patrimônio no nome dele, ele pode fazer a adjudicação compulsória inversa. É claro que ele vai arcar com o pagamento do imposto de transmissão de propriedade do bem, mas depois ele pode entrar com uma ação contra a pessoa que deixou de cumprir a sua obrigação. Bom dia, Cosmo, seja bem-vindo. A gente está falando aqui de regularização de imóveis, falamos de usucapião e agora falamos um pouco aqui da adjudicação compulsória. Então, requisitos da adjudicação compulsória: promessa de compra e venda sem cláusula de arrependimento com comprovante de quitação. Com esse instrumento, a pessoa consegue fazer a adjudicação compulsória. Se vai fazer extrajudicial, precisa de ata notarial. No judiciário, não precisa. E a presença do advogado aqui também é indispensável. Então, se o corretor de imóveis se depara com esses instrumentos, vai trabalhar ali, chega, a pessoa diz: olha, eu não tenho meu nome na matrícula, mas eu tenho uma promessa de compra e venda. Você já, primeira pergunta que você vai fazer: você tem o comprovante de quitação desse negócio que você fez? Aí você vai ver o que ele vai dizer pra ti. Ah, não tenho comprovante de quitação. Aí você já sabe, esse cara vai ter que fazer usucapião. Não, eu tenho comprovante de quitação, tá aqui assinado pelo vendedor. Esse cara vai fazer a adjudicação compulsória. Vai ser rápido, a gente vai conseguir vender esse imóvel aqui e o corretor vai conseguir ter acesso aos seus honorários. Então, 2 formas bem interessantes e muito fácil de você verificar. Então, você vê que a pessoa trata aquele imóvel como dona, tem os comprovantes de luz, de água, paga IPTU, as pessoas ali ao redor reconhecem ela como dona do imóvel, dá para fazer usucapião. A pessoa tem contrato, tem um justo título, tem a promessa de compra e venda sem cláusula de arrependimento com comprovante de quitação, esse cara vai poder fazer a adjudicação compulsória. Certo, pessoal? Lembrando que dá para fazer nas 2 vias, no judicial, no extrajudicial, tanto o usucapião quanto a adjudicação compulsória. Também na adjudicação compulsória tem que apresentar as certidões forenses, do mesmo jeito que lá na usucapião, né? Tem que apresentar certidões dizendo que você não tem nenhum processo contra as pessoas ali que são os titulares de direito daquele imóvel. Comprovante de pagamento do ITBI também vai ter que ser apresentado aqui na adjudicação compulsória. Lá na usucapião, por se tratar de uma aquisição originária da propriedade, alguns registros entendem que não é aquisição originária quando tem um título lá de compra e venda e exigem o ITBI, mas em regra não se exige o ITBI lá na usucapião. E aí, mas então vamos burlar todo esse negócio, todo esse sistema aí, vamos fazer tudo usucapião, vamos esquecer o inventário. Não funciona dessa forma. Quando você faz usucapião extrajudicial, tem um artigo lá do provimento 65 do CNJ que diz que você tem que justificar por que você não utilizou a via adequada para fazer a escrituração e o registro. Então, você vai ter que explicar sob pena de indeferimento do registrador, certo? Então, não dá para burlar o sistema para não pagar imposto, vamos fazer usucapião. Não vamos fazer o inventário, vamos fazer direto o usucapião. Não funciona dessa forma. Se tem uma via adequada para fazer, o registrador, então, ele pode indeferir o pedido, certo, pessoal? Então, na adjudicação compulsória vai ata notarial, vai certidão judicial, comprovante de pagamento do ITBI, a procuração do advogado com poderes específicos, e a promessa de compra e venda não precisa estar registrada na matrícula, isso não é requisito para adjudicação compulsória. Agora sim, a gente vai falar aqui, de inventário. Então, tem lá o sujeito, você é corretor de imóveis, está lidando ali, viu? Está tratando com um herdeiro que quer vender um imóvel, mas não fizeram um inventário ainda. E aí, como proceder nesse caso? Então, a gente sabe, para que os herdeiros possam dispor do imóvel,
se, por exemplo, o pai faleceu, é preciso que seja aberto o procedimento de inventário. Na maioria dos estados, existe até uma aplicabilidade de uma multa se o inventário não é aberto no prazo de 60 dias. E essa multa, ela incide sobre o valor do imposto. Então, prazo para abertura de inventário, 60 dias a contar da morte. Sob pena do quê? Sob pena de multa lá no imposto, calculada sobre o imposto, tá? Os herdeiros, então, eles podem vender um imóvel certo e determinado ali do acervo hereditário, desde que todos estejam, então, de acordo. Então, nós temos um imóvel aqui do pai, o pai faleceu, mas são 3 irmãos, todos são adultos, todos são maiores, todos são capazes, e a gente quer vender aquele imóvel. É possível? Sim, é possível. Como que se faz isso? Se faz por meio de cessão de direitos hereditários. Qual que é a forma que se faz isso? Por escritura pública, certo? Cessão de direitos hereditários. A venda dos direitos de um imóvel de herança se faz por escritura pública. Se faz a cessão de direitos hereditários por escritura pública. E aí? E depois o que acontece? A pessoa que comprou este imóvel, que se chama cessionário, ela vai ter que se habilitar no inventário, se ele for feito, e juntar lá a sua cessão. Dá para levar essa cessão de direitos hereditários diretamente para o registro de imóveis? Para registrar no nome do cessionário? Não. A cessão obrigatoriamente passa por dentro do procedimento de inventário. E aí, então, o cessionário leva esse instrumento para dentro do inventário. E se não foi feito o inventário? O cessionário pode fazer o inventário, certo? Então, pode ser feito o inventário daquele bem individualizado, inclusive. E o imposto, quem vai pagar? Quem vai pagar é o cessionário, que é o comprador. Então, vamos lá, vamos pensar. Imóvel de herança que vai ser vendido por todos os herdeiros, você é corretor de imóveis. Como fazer com esse negócio? Você tem que pensar que vai ter custas para o cessionário, que ele vai ter que pagar um imposto, que se não tiver um inventário, ele vai ter que dar entrada no inventário. Como é que vai ser feito isso? Então, essas custas podem ser calculadas para deduzir ali do valor do imóvel, certo, pessoal? É muito importante fazer esse raciocínio para apontar para o comprador qual que vai ser a despesa que ele vai ter. E é difícil que ele vá fazer esse tipo de negócio sem ter uma segurança jurídica. Daí a importância do corretor de imóveis trabalhar com uma parceria com um advogado. Porque ele não vai à louca assim se meter num negócio desse se ele não tiver segurança de que vai dar certo, né? Então tem uma cessão de direitos hereditários feita por escritura pública, mas depois ele vai ter despesa ali com a parte de inventário, inclusive vai ter que pagar um imposto. Então tudo isso tem que ser pensado. A gente sabe, o imposto, o ITCMD, ele é calculado, cada estado tem o seu, tem as suas leis, porque é um imposto estadual. Então, a depender do lugar onde você está, você pode levantar mais ou menos aí a importância de quanto que vai ser essa despesa do imposto. Na dúvida, é muito interessante, então, que vocês tenham esse contato com um advogado para analisar e montar como que vai ser esse negócio. Ah, mas Alex, eu posso fazer uma compra e venda, um contratinho aqui? Tu até pode, para regularizar, para colocar as obrigações ali, como é que vai ser feito e tal. Mas a escritura pública de cessão de direitos hereditários é essencial. O contrato particular não vai ter validade, não vai dar para juntar esse instrumento particular no procedimento de inventário. Então, vai fazer negócio com um imóvel de inventário, se você é corretor de imóveis ou se você não é também, é ideal que tenha a cessão de direitos hereditários por meio da escritura pública. Lembrando das obrigações aí do cessionário de participar do procedimento de inventário, porque ele não vai poder levar esse título direto para registro, hein? Isso é muito importante, porque às vezes o cessionário pensa, ah, beleza, agora eu já tenho essa escritura aqui, já tá tudo certo. Peguei um caso assim esses dias, que o cessionário não fez o inventário. E aí, hein? Olha o problema que ficou por os herdeiros isso. Então, nesse contrato preliminar que tu vai fazer, que tu pode fazer o teu contratinho particular aí para regrar as obrigações das partes, seria bem interessante dispor a respeito de um prazo para que a pessoa faça a regularização, que ela dê a abertura no inventário. Então, é muito importante que o cessionário esteja ciente dessas obrigações, porque senão o corretor de imóveis vai estar se omitindo sobre esse ponto. E aí, nesse caso de omissão, quando tem omissão do corretor de imóveis numa informação que é extremamente importante, a comissão pode ser devolvida e ele pode responder também de forma indenizatória
a indenizar todos os prejuízos aí que a parte tiver. Então, vai trabalhar com imóvel de herança, tenha no mínimo aí uma parceria com um advogado para poder instruir aquela parte e realmente dar todas as informações necessárias, porque o corretor de imóveis tem obrigação legal de fazer isso, tá? Outra forma de trabalhar com a regularização de imóveis é quanto à averbação de construção. Aqui no Mato Grosso do Sul, calculado pelo valor venal do imóvel. Aqui em Santa Catarina tem ele é gradual, conforme vai passando de faixa, tem mais um percentual, então cada estado realmente estipula a forma de cobrança do ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes ou Doação. É o mesmo imposto que também é cobrado no caso de doação. Quando a gente está tratando de negócios entre vivos, aí se aplica então o ITBI. Então, quando a gente está falando de uma compra e venda, é o ITBI, que é um imposto municipal que está vinculado aí a uma legislação municipal. ITCMD é imposto do Estado. Outra forma que o corretor de imóveis pode atuar também na parte de regularização é com a averbação de construção, por exemplo. Então, antes que uma obra ela seja iniciada, é preciso abrir um requerimento junto à prefeitura e solicitar um alvará de construção. Esse é o procedimento básico. Aí esse documento ele é despachado, aí o projeto ele vai ser aprovado, depois a prefeitura vai lá, faz a vistoria, emite o habite-se. E aí o sujeito tem que recolher a certidão negativa do INSS, que vai juntar todos esses documentos aqui e vai levar para averbar lá na matrícula do imóvel. Para fazer esse procedimento aqui, não é necessária a presença do advogado. Então, se eventualmente o corretor de imóveis se depara com um imóvel que tem lá só o lote e a construção toda não foi averbada ainda, ele pode prestar esse serviço, ele pode ajudar a fazer essa averbação aqui e cobrar, por isso é uma forma também de aumentar a sua renda. Eu não falei antes, mas como que o corretor vai ganhar com a regularização no caso de uso capião e de adjudicação compulsória, por exemplo? Então, nós aqui no escritório, nós fazemos parceria com corretores de imóveis. Então, a gente dá um percentual do que a gente recebe para o corretor nos ajuda a reunir a parte documental e você pode trabalhar isso dessa forma com qualquer outro advogado que seja especialista na área imobiliária. Você pode propor aí na sua cidade. A gente consegue hoje fazer um atendimento aqui em todo o país. A gente monta as nossas equipes, então reúne lá o engenheiro, o nosso corretor em determinado local e faz. Então, você pode fazer isso dessa forma também, pode propor aí, desde que você consiga atuar com a presença de um advogado. Você pode ajudar a conduzir o uso capião, o advogado vai fazer a parte jurídica, você pode ajudar com a parte documental e o engenheiro vai fazer ali a parte da planta e do memorial, se for preciso naquele caso. E você vai levar um percentual. As regularizações de imóveis hoje, a gente trabalha com um valor de 10% a 20% do valor do imóvel. Então, o corretor de imóveis que traz esse negócio para o advogado, com certeza ganha uma boa parte, o que ajuda também a aumentar a sua renda. E como nós temos aí mais de 50% de imóveis irregulares no país, vocês têm um oceano azul para trabalhar. Vocês estão de frente com os negócios, então é uma boa oportunidade de vocês pensarem como aumentar a sua renda. Eu diria, sem sombra de dúvidas, assim, comece a trabalhar com a regularização de imóveis, faça parceria com um advogado, que você vai conseguir aumentar a sua renda, porque os casos são muitos. Hoje eu estou com muitos casos de regularização aqui no escritório, fazendo uso capião extra, fazendo uso capião judicial, adjudicação compulsória. Tem muito mercado. Então, se você quer atuar, você quer saber mais sobre isso, você pode chamar depois ali no direct que eu presto mais informações. Ou se não, busque aí na sua cidade também, converse com um advogado que seja especialista nessa área para poder atuar. Então, essa parte da averbação da construção é importante, por quê? Porque se não existe a averbação da construção no registro de imóveis, é como se aquela obra não existisse, ela não está no mundo. Se não está no registro de imóveis, se não está na matrícula imobiliária, não está no mundo. Olha a importância disso e como isso pode trazer problemas para o comprador. Então, você vende um imóvel que na matrícula aparece só o lote. Não tem a averbação da construção da casa, uma casa gigante lá. Não tem. O que vai acontecer? Esse comprador, ele pode ser multado porque ele está com uma obra irregular. E aí, ele vai ter que ter essas custas depois, porque ele vai ter que passar por esse procedimento da averbação. Então, ele vai ter que averbar esse imóvel. E ele vai ter que contratar, ver se tem... eu fico pensando assim, e se esse projeto não se adequar ao que a prefeitura exige? Esse comprador vai ter que arcar com essas despesas. E aí, aqui a gente entra naquela outra parte da obrigação legal que o corretor de imóveis tem de prestar todas as informações a respeito do negócio.
Você não pode omitir isso para o comprador, que ele vai ter essa obrigação de regularizar aquela questão ali da construção da casa, por exemplo, ou de qualquer outra obra que seja, né? Já vi questão até de prédio erguido aí, vendido, que não tinha incorporação, e aí o comprador que se vire, né? Agora que tá lá em cima, como é que fica? E aí o corretor de imóveis não deu ciência a respeito disso? Como é que fica essa situação? Então é muito importante porque você, corretor de imóveis, tem um dever legal de prestar essas informações. Isso está na lei, está no Código Civil e também tem a lei que dispõe aí a respeito da sua profissão especificamente. Então, um imóvel que não tem averbado a sua construção, ele é um imóvel que não existe. O que precisa para fazer a regularização? Em suma, o requerimento, então, do interessado com firma reconhecida, o habite lá da prefeitura, e isso serve, inclusive, para puxadinho. Ah, a pessoa aumentou a casa. Também tem que fazer a averbação disso. E vai precisar da CND do INSS relativa à construção. Essa CND aqui é do INSS. Ela é expedida para fins de averbação de construção, é específica para isso. E é diferente daquela CND genérica que a gente tira lá para qualquer pessoa física ou jurídica. São coisas distintas, tá? Romana, em minha cidade tem uma empresa especializada em regularização de imóveis. Isso está muito em alta hoje em dia. Mas nada impede que você, que é corretora de imóveis, como eu te disse, trabalhe junto com um advogado que é especialista na área. Vocês vão montar uma equipe e vão poder fazer regularização de imóveis também, tá, Romana? Então, não é privativo de escritórios que fazem regularização de imóveis. Qualquer pessoa pode atuar na regularização de imóveis. Claro, como eu disse, na usucapião, na adjudicação compulsória, precisa do advogado. O advogado vai assinar esses procedimentos, mas você, como corretor de imóveis, pode auxiliar com a parte documental sem sombra de dúvidas. Então, nós falamos aqui hoje das principais espécies de usucapião. Usucapião extraordinária a prazo de 15 anos, usucapião ordinária a prazo de 10 anos, usucapião especial urbana e especial rural a prazo de 5 anos. Nessas últimas duas aqui, não dá para ter outro imóvel no nome. Nas outras até pode, mas nessas duas aqui não. Usucapião especial urbana e rural. Urbana até 250 metros quadrados, rural até 50 hectares. Tem que ter uma destinação específica. Na urbana, fazer aquilo da sua moradia, e na rural, dar uma destinação, tirar o seu sustento dali, como uma plantação, criação de gado, alguma coisa assim, que traga o sustento para a família. Então, nesse caso, é possível fazer usucapião. Usucapião especial urbano e especial rural não dá para somar a posse, não dá para vender para uma pessoa aqueles direitos para que ela adicione o tempo que falta ali. Nesse caso, não. Nas outras, é possível. A adjudicação compulsória precisa do quê? Promessa de compra e venda com cláusula, sem cláusula de arrependimento. Sem cláusula de arrependimento e prova de quitação. Aqui a pessoa já consegue fazer a adjudicação compulsória. A adjudicação compulsória usucapião pode ser feito no registro de imóveis, pode ser feito diretamente no cartório e também pode ser feito na via judicial. No extrajudicial vai precisar da ata notarial. Inventário, venda de imóvel em inventários. Todos os herdeiros são capazes, são maiores e querem vender um determinado bem. Pode fazer? Sim, pode fazer. Como que se faz? Escritura pública de cessão de direitos hereditários. Documento particular não vai ter validade. O cessionário vai ter que abrir o inventário ou entrar nele, se habilitar nele e juntar esse documento. Averbação de construção, juntar esses documentos, requerimento do interessado, a CND do INSS, o alvará e levar para a averbação lá na matrícula do imóvel. Então, o corretor de imóveis pode trabalhar com tudo isso aqui em parceria com um advogado na usucapião, na adjudicação e na questão do inventário, porque vocês têm a obrigação legal de dar ciência a respeito dos riscos para as partes, para se isentar de eventuais responsabilidades futuras. Vou dar uma olhada aqui nas nossas perguntas, já estou me passando, não gosto de fazer live muito longa, né? Porque eu sei que tá todo mundo querendo ir trabalhar. Deixa eu dar uma olhada nos comentários de vocês aqui, ver se tem alguma coisa que eu precise responder que é importante. Obrigada ao Glaucio, muito obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito do que nós falamos e eu não conseguir ver aqui, vocês podem me chamar depois, mandar um direct que a gente conversa, tá bom, pessoal? Deixa eu dar uma olhada. Tô dando uma olhada aqui. Então, aqui o Valtinho perguntou que ele tá comprando um imóvel que tá no inventário. Eu falei a respeito do procedimento. Vai ter que ter uma cessão de direitos hereditários por meio de escritura pública. Escritura pública feita onde, gente? No tabelionato de notas. O falecido tem 80 imóveis.
Então, se todos os herdeiros estão de acordo, são todos maiores e capazes, eles podem assinar essa escritura pública. O imposto depende de onde você é do seu estado, tem que ver a legislação do seu estado. E aí você consegue fazer esse procedimento então, tá bom? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem pode me chamar e a gente se vê então na próxima quinta-feira, às 8h30, aqui no Virada de Chave. Quem tiver temas para propor, pode me encaminhar também, mas a minha ideia aqui na próxima semana é falar sobre análise de riscos nas transações imobiliárias, que envolve diretamente aí a atividade do corretor de imóveis também. Então, excelente dia para vocês e bons negócios para todos. Tchau, tchau!